Pelos religiosos que celebravam a festa da Páscoa, entretanto celebrando com o seu coração vazio e com o templo vazio da presença de Deus. Há uma segunda festa, a festa do inferno, que celebra a morte, o derramamento de sangue e a tortura. Mas há uma terceira festa, a festa do céu, que celebra o compromisso do Filho de Deus, que vem para se entregar, e se entregando sela, aí abre a porta da graça, que culminará numa grande festa, a qual Apocalipse revela no seu capítulo de número 19, dizendo que não apenas os anjos, os querubins, mas agora também todos aqueles que creem no nome de Jesus, celebrarão com eles no céu, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que vive e reina para todo sempre. Eu gostaria de perguntar para você, de qual dessas três festas você faz parte? De qual dela você mais tem alegria de participar, em nome de Jesus? Pense nisso, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há algumas considerações que eu gostaria de fazer a respeito desse texto, para nós entendermos então, amados irmãos, aqui o que o Senhor quer falar conosco. E eu gostaria de pensar convosco nessa noite sobre o tema: a cruz de Cristo é o caminho para a salvação. E pensando nesse tema, eu gostaria aqui de trazer algumas considerações para nós refletirmos juntos. A primeira que eu gostaria de refletir convosco, com um olhar nesse texto, é que a cruz de Cristo tem propósitos. A cruz de Cristo tem um propósito singular. E qual o propósito da crucificação de Jesus? A crucificação de Jesus tem como propósito, pastor, gerar em nós a salvação, da qual nenhum de nós teríamos condição de alcançar. A cruz de Cristo, amados irmãos, tem um propósito único, o propósito de entregar a vida daquele que é o Cristo Salvador, para que através da sua morte gere salvação, a minha e a sua vida, por intermédio da fé. E neste momento da crucificação, nós vemos aqui dois exemplos de salvação. O primeiro é o do ladrão da direita, que se entrega a Jesus, quando ele se rende a Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas o segundo é o do centurião, que depois de ver todos os sinais, ele então confessa com a sua própria boca, dizendo: verdadeiramente esse era o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos amados, a segunda consideração que eu gostaria de trazer para você, ainda à guisa de introdução, olhando para esse texto, é que na cruz de Cristo se manifesta o terrível retrato do pecado. Lá está Jesus crucificado, lá está Jesus esmagado naquela cruz, depois de torturas agonizantes, depois de sofrer terríveis açoites, e agora debaixo de vaias e xingamento e maldições, ele está ali naquela cruz. Mas a figura de Jesus naquela cruz não é a de um Cristo Salvador olhando para aquela terrível cruz. Não, ali está o símbolo do meu e do teu fim. Era esse o fim de todos os homens, porque a Bíblia diz, irmãos amados, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus, sendo todos réus do juízo e do inferno. Mas Jesus Cristo se entregando na cruz do Calvário, lá mesmo naquela cruz, ainda que seja um leito vertical da morte, ele ali decreta a vitória de todos aqueles que hão de crer no seu nome, de todas as gerações, daquela que ele está e de todas aquelas futuras, da qual eu e você também fazemos parte. Hoje celebramos ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria de fazer a última consideração para nós entendermos, irmãos. Veja bem, é na cruz de Cristo que está, meus amados irmãos, o maior símbolo de amor de Deus e de perdão de Deus para com os homens. Porque Jesus Cristo não merecia estar naquela cruz. Jesus Cristo não precisaria estar naquela cruz. Mas, amados irmãos, Jesus Cristo foi voluntariamente. A Bíblia diz que ele se entregou, ninguém o levou para lá, não foi
justificou. Não, nada disso. Não foi, amados irmãos, a traição de Judas, meus amados irmãos, mas foi Jesus Cristo que se entregou. Ele mesmo disse: eu dou a minha própria vida, eu mesmo dou a minha vida. Louvado seja Deus. Foi Ele que se entregou, amados irmãos, e se entregou por quem? Por mim e por você, pessoas indignas, da qual não merecíamos, amados irmãos. Nenhum de nós aqui éramos dignos, nenhum de nós somos dignos, amados irmãos, mas Jesus Cristo se entregou por mim e por você, bendito seja Deus. Mas eu quero pensar com você, amados irmãos, olhando para esse texto, sobre 5 perspectivas a respeito do tema que eu trouxe para os irmãos, como a cruz sendo o caminho para a salvação. E com a Bíblia aberta, eu quero que você passe a examinar comigo o texto, porque, irmãos, a mensagem manda no texto, não é da mente do pregador, é do texto. Perceba, no versículo de número 33, o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para você: a cruz é o caminho para a salvação, porque Jesus assumiu o lugar de todos os pecadores. Veja o versículo 33, o que diz: é quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Jesus Cristo, amados irmãos, decidiu se entregar por nós, conforme está escrito em Isaías 53, verso 7, que ele, como ovelha muda, que não abriu a sua boca, marchou para o Calvário, como ovelha é tirada a sua lã pelos seus tosqueadores, assim o fez Jesus. Ele está no centro, irmãos amados, um ladrão à direita e outro à esquerda, não porque ele é o maior de todos os pecadores, mas porque ele se entregou por todos os pecadores. Ele se colocou no centro, ele se colocou no meio, no centro, para assumir totalmente a culpa de todos os pecadores, amados irmãos. Por isso ele está na cruz do centro. Jesus Cristo, amados, como eu já havia dito, que não merecia estar naquela cruz, entregou-se para que eu e você fôssemos salvos. Como diz o apóstolo Pedro, amados irmãos, no capítulo de número 3, versículo 18: o justo pelos injustos. É Jesus Cristo se entregando pela minha e pela sua vida. E quantos irmãos não valorizam essa salvação? Quantos desdenham dessa salvação? Quantos olham para Cristo hoje e não veem em Cristo o valor que realmente Ele tem, o de Salvador da nossa alma, porque Ele estava lá sendo blasfemado, sendo xingado, mas era por causa de mim e de você. Foi o meu e o seu pecado que o colocou naquele lugar. Jesus Cristo se entregou, amados irmãos, assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, como símbolo do amor de Deus, amados irmãos. Olha quão grande é o amor do Salvador por mim e por você. Mas veja bem, se você notar, ele está entre 2 ladrões. Veja bem, porque, irmãos, esses 2 ladrões são um símbolo para nós. Um símbolo de quê? Jesus, o Salvador, os 2 ladrões condenados, ambos ao inferno. Mas há uma distinção, daqui a pouco um deles vai se arrepender. O da direita aponta para aqueles que, reconhecendo o seu pecado, hão de se salvar quando creem e confessarem a Jesus. Mas aquele à sua esquerda aponta para aqueles que, recalcitrante no seu coração, endurecem-no e rejeitam a salvação e zombam da salvação. Amados irmãos, o ladrão da direita traz 2 lições para nós importantes. A primeira é que para viver com Cristo é preciso morrer com Cristo. Ele morreu com Jesus naquela cruz, mas ele não morreu para descer o abismo do inferno. Não, ele morreu para o mundo, para viver eternamente para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a segunda lição, irmãos, é que para estar com Jesus é preciso passar pelos mesmos sofrimentos que Jesus. Amados irmãos, o que nós vemos hoje é pessoas que querem viver com Jesus, mas querem anular o sofrimento da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa: é impossível ter comunhão com Jesus e não ter comunhão com o sofrimento gerado pela cruz de Jesus. Amados irmãos, o que mais nós vemos hoje é um evangelho manco de pessoas
pessoas que querem viver o Evangelho, mas não lá o sofrimento. Ele quer viver o Evangelho, mas não quer ter perseguição. Ele quer viver o Evangelho, mas não quer sofrer oposição, pastor. Ele quer viver o Evangelho, mas não quer ser rejeitado por este mundo. Ele quer viver o Evangelho, mas quer usufruir os prazeres do mundo. Eu quero te dizer que é impossível você viver o Evangelho da cruz de Cristo sem viver também o sofrimento da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o ladrão da esquerda também nos traz os alertas importantes que eu quero frisar para você. Perceba, o ladrão da esquerda nos traz um alerta, irmão, soleníssimo. O primeiro alerta que o ladrão da esquerda traz para nós, pastores, é que é o seguinte: é possível você ouvir e ver, e mesmo assim se perder. Ele ouviu Jesus orando, ele viu Jesus conversando com o ladrão da direita, mesmo assim ele não se arrependeu. Você está entendendo? É possível alguém ver, aleluia, os milagres de Jesus. É possível alguém nos dias atuais ver, irmãos, aleluia, o testemunho dos santos e da igreja de Deus. É possível, irmãos amados, alguém ouvir falar da mensagem de Cristo Jesus, mas mesmo assim permanecer recalcitrante, permanecer rebelde, permanecer com seu coração endurecido, e depois não adianta culpar a Deus. Depois, irmãos amados, não adianta se arrepender tarde, como aquele rico que agora, depois de ser amputado, desperta no Hades e então diz: olha, pai Abraão, tem misericórdia de mim, olha, me deixa ir ter com os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar. O que ele ouviu foi: agora é tarde, olha, eles têm, aleluia, a Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? É a Bíblia Sagrada. Ele está dizendo: a palavra está sendo pregada, se você não crê na palavra, nada mais basta para a sua salvação. Se você não crê nessa palavra, nada adianta, não adianta milagre, não adianta sinais, porque nada disso vai mudar o teu coração enganoso, o teu coração endurecido. Louvado seja Deus. É preciso crer na palavra de Deus, é preciso ouvir com os ouvidos espirituais a voz de Cristo ressoando através da sua igreja, mas ter os olhos espirituais abertos para ver as manifestações do céu através desta igreja. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Mas, irmãos amados, veja bem, o segundo alerta que esse ladrão da esquerda vai nos trazer, eu quero que você perceba, é o perigo, irmãos, escuta isso, de perdermos as oportunidades a nós dadas por Cristo Jesus. Quantas pessoas, irmãos, não se arrependeram tarde demais, não amaram como hoje, passando por sofrimentos terríveis, mas por quê? Porque rejeitaram as oportunidades de Cristo. Pessoas que tiveram um dia a oportunidade de estar conosco aqui, mas hoje, por causa da sedução do mundo, por causa dos adornos do mundo, dos pratos do mundo, dos banquetes do mundo, ele deixou a casa de Deus, amados irmãos, e agora se revestela no lamaçal de imundícia que este mundo aí oferece, meus amados irmãos. Quantas pessoas que tiveram a oportunidade de estar na igreja de Deus, fazendo parte da família de Deus, mas que hoje, irmãos, por negligenciar presbítero, estão lá no mundo, estão no crack, na cocaína, na cachaça, no adultério, na prostituição, na macumba. Irmãos amados, sabe por quê? É porque rejeitaram a oportunidade que Deus deu para eles. Ei, deixa eu te dizer uma coisa com isso: não rejeite, não desperdice a oportunidade que você tem hoje. É hoje a oportunidade que você está tendo. Se fosse você, eu valorizava essa oportunidade, bendito seja Deus. Mas, irmãos amados, eu quero trazer em segundo lugar o segundo aspecto para nós. O primeiro é que Jesus Cristo, a cruz é o caminho para a salvação, porque Jesus Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário. O segundo é que, porque na cruz Jesus perdoou os nossos pecados e cobriu as nossas vergonhas. Eu quero que você olhe o versículo de número 34, ele diz o seguinte, perceba: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A parte A. A parte B diz: repartindo as suas vestes, lançarão sortes.
Veja bem, amados irmãos, Jesus faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ele estava sendo esmagado pela cruz, mas a palavra de Jesus não é: amaldiçoa esses homens, Pai, derrama um raio do céu e parta eles e fulmina eles. Não, aleluia, louvado seja Deus. O que ele disse? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. O amor de Jesus, irmãos amados, é capaz de suportar as mais agônicas dores, mas nem ainda assim ele tem coragem de dirigir uma palavra de maldição. Pelo contrário, aqueles mesmos que o perseguem, ele mesmo que o perseguem, ele mesmo o perdoa. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas veja na oração de Jesus, olha lá, tem algumas questões que eu quero esclarecer para você. Veja, na oração de Jesus, em primeiro lugar, ele diz Pai. Isso revela a origem e a filiação de Jesus. Ele é filho de Deus, ele é do céu, louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, ele diz perdoa-lhes. Isso revela, irmãos, o amor e o objetivo da missão de Jesus. Perdoar os pecados de todos nós era a missão de Jesus. Nos livrar de todo o pecado era a missão de Jesus. Louvado seja Deus. E isso revela-se o amor de Deus, que por mais que nós sejamos pecadores, diz a Bíblia, que Ele lança os nossos pecados no mais profundo dos mares e nunca mais se lembra deles. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, Ele diz mais, irmãos amados, Ele diz assim, porque não sabem o que fazem. Isso revela, irmãos, a profunda cegueira espiritual dos homens e o abismo em que eles estão no pecado e debaixo do poder do pecado. Quem está no pecado, irmão, não sabe o que está fazendo. Quem está no pecado não sabe para onde está correndo. Quem está no pecado não sabe para onde está caminhando. Talvez ele ache que esteja num ótimo caminho. Quantas pessoas você pergunta lá fora: meu filho, como é que tu está? Eu estou muito bem. Como é que vai sua vida? Minha vida está maravilhosa. Não sabendo ele que o diabo enfeita, aliás, o caminho do inferno. Ele não pode tornar o inferno bonito, mas ele enfeita o caminho para levar aqueles que estão seduzidos por ele ao abismo eterno. Então tome cuidado, irmão querido, reflita sobre isso. Bendito seja Deus, porque não é porque estamos na igreja que tantas vezes nós nos damos o direito de dizer que estamos enxergando. Quantas pessoas estão cegas dentro da igreja? Não tem visão espiritual, não consegue enxergar a Jesus. Eles vêm aqui, enxergam o pastor, enxergam o presbítero, enxergam o louvor, enxergam a roupa do pregador, enxerga a maneira e o modo como o pregador fala, mas ele não enxerga Jesus, não enxerga a mensagem, não enxerga o perdão, não enxerga a salvação. Louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos amados, mas Ele cobriu a nossa vergonha, porque diz a Bíblia que Ele na cruz teve as suas vestes despidas e repartidas. Isso é uma alusão a Gênesis. Gênesis, irmãos amados, no capítulo de número 3, versículo 21, diz a Bíblia que depois do homem cair no pecado, a Bíblia diz que então o Senhor matou, hoje nós sabemos que é um cordeiro. Ele matou um cordeiro e então vestiu de pele a Adão e a Eva. É isso que Jesus Cristo está lembrando ao povo de Israel, a mim e a você, que Ele é o cordeiro que veio não apenas para se entregar, não apenas para nos perdoar, não apenas para nos livrar, mas para nos cobrir a nossa nudez, a qual nós estávamos despidos desde a queda de Adão. Porque, amados irmãos, a nudez de Adão antes da queda, era ausência de pecado. Eles estavam nu de pecado, mas a nudez de Adão depois da queda é ausência da graça, é exposição da vergonha, e era este o nosso estado. E por isso Jesus Cristo na cruz do Calvário se entregou para cobrir a minha e a sua nudez. Louvado seja Deus. Mas vamos caminhar em terceiro lugar, irmãos amados. A cruz de Cristo é o caminho para a salvação, porque na cruz está o exemplo do amor que tudo suporta por causa de nós. Perceba isso. O versículo de número 35 ao 37 diz-nos:
E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo e o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Perceba isso, irmãos amados. Enquanto Jesus estava agonizando na cruz, os seus últimos minutos, irmãos amados, ele era zombado. Por quem? Pelos príncipes, pelos soldados e também pelos ladrões. Porque Mateus capítulo 27, na versão da Bíblia de Genebra, vai dizer o seguinte: que eles amaldiçoavam a Jesus. Aquele ladrão que se arrependeu depois, mas antes eles amaldiçoavam a Jesus. Então, para nós entendermos aqui alguns princípios interessantes. Os príncipes zombavam de Jesus porque não conheciam os valores do reino de Deus, muito menos a importância de Jesus. Qual é os valores do reino? A renúncia. Jesus renunciou à sua glória, é o que diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Aleluia. A submissão de Jesus. Ele se submeteu às terríveis dores para padecer por nós. Os líderes de Israel não conheciam isso, porque, irmãos amados, quem está vendado pela venda da religião não conhece os valores do reino de Deus. Ele conhece as doutrinas humanas, ele conhece, irmãos amados, até os ensinamentos dos homens. Como disse Isaías 59, os homens me adoram apenas com a boca, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Porque os seus ensinamentos constituem-se ensinamentos de homens. A religião conhece apenas os ensinamentos de homens, mas o reino de Deus apresenta para mim e para você valores excelsos: a renúncia pelo pecado, a renúncia do pecado, a submissão a Deus, para que possa experimentar a glória eterna de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, olha, os soldados escarneciam dele. Mas por quê? Porque os soldados, irmãos amados, não conheciam o verdadeiro poder. Eles conheciam o poder de Roma, conheciam o poder do império, mas não conheciam o poder de Deus. Irmãos amados, enquanto não estão como esses soldados, conhecem o poder do imperialismo neste mundo, o dinheiro, o status, a posição e a fama, mas não conhecem, irmãos amados, o poder que vem do céu. O poder que vem do céu esmaga a terra, esmaga o ego, esmaga o orgulho, esmaga todas as coisas, meus irmãos amados, para que o nome de Jesus, somente dele, seja glorificado. Meus irmãos amados, o tempo não nos permite mais, mas irmãos, eu quero finalizar. Quero por último deixar para você aqui alguns exemplos do texto que nós lemos, para você entender. O texto diz que havia dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Um que se arrependeu por Jesus e o outro que permaneceu recalcitrante. Eu quero dizer para você que esses são dois ciclos, o da natureza carnal e o da natureza espiritual. E como essa conversão acontece? Primeiro, esse homem ouve Jesus orando enquanto ele era crucificado. Irmão, não tem exemplo maior que constrange a minha e a sua vida do que retribuir com amor o ódio que é lançado sobre nós. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava retribuindo com amor o ódio que era despejado sobre ele naquela cruz. Louvado seja Deus. E isso constrangeu aquele ladrão. Mas a segunda coisa que constrangeu aquele ladrão, oh aleluia, é ele estar aqui do lado de um homem que não tinha pecado nenhum, e ele mesmo tinha consciência que não tinha pecado, e aquele homem permanecia naquela cruz mesmo tendo poder de sair dela. Louvado seja Deus. Aquilo mexeu com aquele ladrão, porque, irmãos amados, não tem coisa mais impactante do que um crente que permanece fiel a Deus, mesmo debaixo das atrocidades da vida, mesmo debaixo da perseguição, que prefere testemunhar de Cristo ao invés de se alienar ao mundo, que prefere, irmãos amados, fazer uma aliança com o céu, ainda que esteja em meio à Babilônia e o Egito, do que comer os pratos imundos do Egito e se alimentar do banquete de Nabucodonosor. Irmãos amados, este homem foi impactado por isso. Mas o que mais impactou este homem? O que impactou este homem, irmão amado?
foi ele perceber, oh aleluia, que Jesus assumiu aquele lugar para mostrar para ele, oh aleluia, que ele estava disposto a passar pelas mesmas coisas que ele, para alcançar a vida dele. Irmãos amados, não tem coisa mais impactante na vida da igreja, é quando a igreja se submete ao sofrimento para alcançar o perdido, é quando a igreja se coloca na posição, aleluia, de linha de frente, para enfrentar o perigo, para alcançar um perdido no mundo. Irmãos amados, o que falta em nosso meio hoje, infelizmente, é crente que tem a disposição de sofrer pela igreja de Deus, é crente que tem a disposição de se colocar no lugar do pecador e saber que o pecador está perdido, que a sua sentença de morte eterna, e por isso alguma coisa precisa ser feita. Só quando Jesus se colocou no lugar desse pecador, foi que ele conseguiu, irmãos amados, ver o tamanho do amor de Jesus. Irmão, Jesus se colocou no meio do seu lugar, para que você e eu entenda o quanto ele me ama e o quanto ele te ama. Se essa mensagem, irmão, não for capaz de mexer com o teu coração, não é por causa do pregador. A mensagem, eu não sei o que mais basta para você, é a palavra de Deus. Então fique com ela nesta noite, e que Deus abençoe em nome de Jesus.